A tríade invisível, quando sua mente, o céu e o dinheiro falam a mesma língua. Existe algo que ninguém te contou sobre por que sua vida financeira ainda não decolou, e não é preguiça, não é falta de oportunidade, não é nem mesmo falta de fé. É desconexão. Há três forças que precisam operar em uníssono para que a prosperidade se instale de verdade na sua vida: o que você pensa, o que você crê no fundo do coração e o que você vive no dia a dia com o dinheiro. Quando essas três forças apontam para direções diferentes, surge um ruído interno que sabota tudo, inclusive suas melhores orações. Você já se pegou trabalhando sem parar, orando com fervor, estudando com dedicação, e mesmo assim sentindo que há uma parede invisível bloqueando seu avanço? Essa parede tem nome, chama-se desalinhamento, e ela é muito mais comum do que você imagina. O problema é que ninguém tem coragem de nomear. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é uma equação simples, onde esforço mais oração resulta em bênção automática, mas a palavra de Deus revela uma dinâmica muito mais profunda do que isso. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o que você pede que define sua realidade, é o que você crê ser verdadeiro sobre si mesmo, lá nas camadas mais profundas do seu interior. Antes de o céu liberar provisão, a mente precisa estar preparada para sustentá-la. Antes de o dinheiro fluir com consistência, o pensamento precisa estar organizado com clareza, e antes de a abundância se manifestar no exterior, o interior precisa estar em ordem. Esse não é apenas um princípio espiritual, é uma lei que governa toda transformação real. Como nos lembra 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, e essa ordem começa dentro de você muito antes de aparecer na sua conta bancária. O ruído que bloqueia a bênção. Pense com honestidade por um instante: quantas vezes você pediu prosperidade com a boca enquanto, lá no fundo, uma voz sussurrava que dinheiro é coisa de gente sem caráter? Quantas vezes você declarou abundância, mas tomou decisões guiadas pelo medo de perder o pouco que tinha? Isso se chama incoerência interna, e ela gera um ruído silencioso, quase imperceptível, que enfraquece até as intenções mais puras. É por isso que tantas orações parecem bater no teto e não subir, não porque Deus não ouça, pois Ele ouve, mas porque a mente ainda não sustenta aquilo que a boca pede. Há um conflito interno entre o que você declara e o que você acredita de verdade. Como diz Tiago 1:8, o homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos, e onde há divisão interna não há estabilidade externa, não há prosperidade sustentável e não há paz. A mentira que te manteve pequeno por tempo demais. Durante anos, uma falsa dicotomia foi plantada na mente de pessoas de fé: a ideia de que espiritualidade e prosperidade não combinam, de que querer crescer financeiramente é sinal de ganância e de que o dinheiro é, em si, uma ameaça à alma. Mas a Bíblia conta uma história completamente diferente. Abraão era rico em gado, prata e ouro, conforme nos mostra Gênesis 13:2. Salomão administrou uma das maiores riquezas da história e José geriu os recursos de uma nação inteira. Não era o dinheiro o problema, era a mentalidade que o cercava. O problema nunca foi a prosperidade, foi a confusão em volta dela. E quando você limpa essa confusão, algo muda, não de forma mística ou abstrata, mas de maneira prática, consistente e completamente real. O solo antes da semente. A palavra ensina que tudo que cresce de forma saudável primeiro cria a raiz, porque nenhuma árvore frutífera nasce do solo árido da pressa e nenhuma colheita abundante dispensa o preparo do terreno. E o terreno, nesse caso, é a sua mente. Muitas pessoas querem os frutos sem preparar o solo, querem resultado sem processo e querem um milagre sem a maturidade, mas Deus não trabalha por impulsos emocionais, Ele trabalha por princípios. E o princípio da prosperidade começa com 3 elementos: responsabilidade, clareza e alinhamento. Dinheiro não é recompensa emocional, é ferramenta de administração, e ele não permanece onde há desorganização, culpa ou confusão, ele flui para onde há ordem, exatamente como a água flui para onde o terreno permite. Salomão não pediu riqueza, ele pediu entendimento, e as riquezas vieram como consequência natural, conforme registra 1 Reis 3 do 11 ao 13. Isso nos ensina algo que tem o poder de transformar vidas: quando você alinha mente e propósito, o recurso encontra você. 4 ajustes que precedem qualquer oração poderosa. Antes de qualquer palavra ser dita ao céu,
4 ajustes internos precisam acontecer, e cada um deles prepara um nível mais profundo do seu ser para receber o que está sendo pedido. O primeiro é a consciência, que significa observar, sem julgamento, o que você realmente pensa sobre prosperidade, sucesso e dinheiro, não o que você diz em público, mas o que você repete internamente quando ninguém está ouvindo. Toda vez que um pensamento sussurra "isso não é para mim" ou "quem enriquece se perde", você está diante de um bloqueio que precisa ser reorganizado, porque a palavra instrui em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso não é poesia, é instrução prática. O segundo é alinhar intenção com responsabilidade, porque muitas pessoas pedem prosperidade mas recuam diante das responsabilidades que ela traz, sendo que a abundância sustentável exige organização, disciplina e decisão. E alinhar-se com o céu não significa esperar passivamente, significa agir com consciência sobre o que já está nas suas mãos. O terceiro é alinhar suas palavras com sua visão, já que a Bíblia declara em Provérbios 18:21 que a vida e a morte estão no poder da língua, de modo que quando você fala sempre em perda, dificuldade e medo, sua mente opera em modo defensivo. Mas quando você fala com clareza e propósito, ela se organiza para crescer, e isso não é misticismo, é neurociência alinhada com princípios bíblicos. O quarto é alinhar seu tempo com aquilo que você desvalorizar, porque onde você investe suas horas revela o que você realmente acredita. E se você diz querer crescer mas alimenta a mente apenas com distração e comparação, o alinhamento nunca se completa. Pequenos ajustes repetidos criam grandes mudanças sustentáveis, e embora você não mude a vida em um dia, você muda a direção em um instante, e quando a direção muda, o destino também muda. O que suas reações revelam sobre você. Há uma lei silenciosa que governa a prosperidade. Quem não se prepara no pequeno não sustenta o grande, porque o céu não avalia sua capacidade no muito, ele observa sua postura no pouco, e essa postura começa na mente, nas decisões invisíveis que você toma quando ninguém está olhando. Observe como você reage quando surge um imprevisto financeiro. Você entra em colapso ou busca solução. Observe como reage quando alguém ao seu redor tem prosperidade financeira. Você se inspira ou se compara com ressentimento? Essas reações são um mapa que revela se sua mente ainda opera pelo paradigma da escassez ou se já começou a se sintonizar com a frequência da abundância. Dinheiro amplifica quem você já é, de forma que se há confusão interior ele amplifica a confusão, e se há clareza ele amplifica a clareza, e é exatamente por isso que prosperidade não é prêmio para quem pede mais alto, é consequência para quem se organiza com mais profundidade. Silêncio, gratidão e maturidade emocional. O céu se move onde há maturidade emocional, e pessoas espiritualmente instáveis transferem essa instabilidade para tudo ao redor, incluindo dinheiro. Por isso alinhar mente, céu e dinheiro passa também por aprender a administrar emoções. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de não permitir que eles governem decisões. Como nos ensina Provérbios 17:22, o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos, porque emoções mal administradas travam ações, bloqueiam discernimento e paralisam o avanço. Por isso, estabeleça momentos diários de silêncio e reflexão, não para fazer pedidos, mas para ajustar a direção, porque o silêncio organiza a mente e a clareza sempre precede o crescimento. E pratique a gratidão como estratégia espiritual, porque quando você reconhece o que já existe, sua mente sai do modo carência e entra no modo expansão, e isso não ignora os desafios, mas impede que eles dominem sua visão. Antes de orar, posicione-se. Oração poderosa não começa quando você fala, começa quando você se posiciona, porque muitas pessoas usam a oração como atalho quando ela é, na verdade, um alinhador que não serve para convencer o céu, mas para reorganizar você. E só recebe direção quem está disposto a assumir responsabilidade. Por isso, antes de qualquer declaração, faça uma escolha interna muito clara, saia do papel de espectador da própria vida e assuma o papel de administrador, lembrando que a Bíblia mostra em Lucas 16 de outubro que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e o que não é cuidado se perde, e isso vale para pensamentos, emoções, tempo e recursos. Pergunte a si mesmo com honestidade: por que você quer prosperar? Para provar algo a alguém? Para fugir de uma dor ou para cumprir um propósito maior do que você mesmo?
Essa resposta define o nível de estabilidade que você terá quando a prosperidade chegar, porque Deus não confia recursos a uma mente que ainda não sabe por que crescer, e isso não é punição, é proteção. A oração que alinha tudo. Agora, respire fundo e deixe cada palavra que vem a seguir reorganizar algo dentro de você, porque o que você está prestes a declarar não é apenas um texto, é um reposicionamento do seu interior. Senhor, neste momento, eu paro diante de Ti com o coração aberto e a mente disposta a ser transformada, reconhecendo que toda prosperidade verdadeira começa de dentro para fora e que não existe abundância no exterior que sobreviva à pobreza no interior. Por isso, eu entrego diante de Ti cada pensamento desalinhado, cada crença limitante que aprendi ao longo da vida e cada ideia de escassez que foi plantada em mim antes mesmo que eu pudesse questionar. Eu escolho, a partir de agora, alinhar minha mente com a verdade e não com o medo, porque a Tua palavra declara em Romanos 12:2 que somos transformados pela renovação do entendimento, e eu escolho essa renovação hoje. Eu libero toda a culpa associada ao crescimento, toda a maldição da prosperidade, libero todo o medo que cercava minha relação com o dinheiro e libero a crença de que prosperar me afastaria de Ti, porque eu entendo agora com clareza que recurso não é idolatria, é responsabilidade, que dinheiro não é o fim, é a ferramenta, e que a abundância administrada com sabedoria é um ato de adoração. Eu não peço para ser rico, eu peço para ser preparado, preparado para administrar com integridade, preparado para decidir com discernimento e preparado para sustentar com maturidade tudo o que vier da Tua mão. Onde antes havia ruído, eu declaro clareza, onde antes havia ansiedade, eu declaro direção e onde antes havia confusão, eu declaro ordem, porque Tu, Senhor, és Deus de ordem e não de caos. E eu alinho meus pensamentos com propósito, minha visão com missão e minhas decisões com sabedoria. Eu reconheço que prosperidade sem alinhamento espiritual se torna peso e que fé sem direção se torna ansiedade. Por isso eu escolho confiar mais em Ti, Senhor, do que no meu medo, porque eu não corro atrás de provisão, eu caminho em obediência, e a provisão me encontra no caminho. Assim como diz a Tua palavra em Salmos 37:25, que o justo nunca foi desamparado. Eu entrego diante de Ti toda a ansiedade sobre o amanhã, toda a necessidade de controle que me afasta da clareza e toda a pressa que me impede de ouvir, escolhendo ouvir mais, reagir menos e confiar melhor, porque onde antes eu tomava decisões por desespero, eu declaro que agora decido por direção, e onde antes eu me sentia perdido, eu declaro alinhamento. Senhor, eu alinho também minha relação com o dinheiro, retirando-o do lugar do medo e colocando no lugar da responsabilidade, declarando que ele flui na minha vida como consequência de decisões alinhadas e não como fonte de ansiedade. Porque eu escolho administrar com sabedoria, gastar com consciência, investir com visão e honrar cada oportunidade que chega às minhas mãos. Onde havia descontrole eu declaro disciplina, onde havia escassez mental eu declaro estratégia e onde havia culpa por crescer eu declaro maturidade para sustentar, aceitando a clareza para decidir, a coragem para agir e a sabedoria para manter. Eu declaro que minha mente está alinhada, meu coração está em paz e minha relação com o dinheiro está organizada, e que eu caminho com propósito, recebo com gratidão e administro com consciência, de modo que tudo o que preciso para cumprir o propósito que Tu plantaste em mim encontra o caminho até mim, no tempo certo, da forma certa, com equilíbrio e paz. Amém. Agora é a sua vez. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconhece essa verdade, e não foi coincidência, foi convocação, porque a oração que você acabou de acompanhar não é um ritual, é um reposicionamento, e reposicionamentos reais exigem comprometimento real. Por isso, eu te faço um desafio agora, comente aqui embaixo com a frase "Eu alinho minha mente, meu céu e meu dinheiro, Deus está no centro da minha prosperidade", porque quando você declara, você firma um compromisso consigo mesmo, e compromissos firmados mudam trajetórias, então não apenas leia, escreva. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precisa sair do desalinhamento, porque você pode ser um instrumento de transformação na vida de outra pessoa hoje, e se inscreva no canal agora, porque essa não é a última chave que será entregue aqui. Cada vídeo é um passo a mais nessa jornada de alinhar quem você é com quem você foi chamado a ser. Não perca o próximo vídeo, porque o que vem pela frente aprofunda ainda mais o que você começou a construir aqui, e Deus abençoe a sua jornada, porque você não veio até aqui por acaso, você veio porque está pronto e foi Deus que direcionou você.